Irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero deixar aqui, irmãos, mais uma reflexão da parte de Deus para os nossos corações, né? Estou muito feliz por estar ajudando na obra do Senhor a semear a boa palavra, né? Que foi para isso que Deus nos chamou, semear a boa palavra, né, irmãos? Cada palavra que sai da nossa boca, ela é como uma semente plantada, que no seu tempo certo dará seu fruto, né, irmão? Está essa reflexão da parte de Deus, que eu quero deixar aos nossos corações, está no livro de Salmo, capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer, isto prosperará. Amém? Irmãos, é uma palavra, um salmo que foi escrito há mais de 2000 anos, há bem mais de 2000 anos atrás. E se você for reparar, meditar nesse salmo, você vai entender que mesmo esse salmo sendo escrito há muitos anos atrás, ele parece tão atual. Esse salmo ele fala poderosamente aos nossos corações, mesmo no dia de hoje, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque hoje em dia estamos vivendo um tempo que os homens de Deus, que as mulheres de Deus, estão andando segundo os conselhos dos ímpios. Estão se detendo no caminho dos pecadores. E esse salmo, ele nos orienta. Não faça isso, não ande segundo o conselho dos ímpios. Porque muitos têm caído na presença de Deus, muitos têm se desviado, muitos têm se enfraquecido. Muitos estão na presença, mas não estão mais como era antes, na presença de Deus. Por quê? Porque está deixando de seguir o conselho desse salmo. Então, irmãos, esse salmo, primeiro, toda vez que eu leio ele fala ao meu coração. É incrível como a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, eu e você, homens e mulheres de Deus, que estamos querendo ficar de pé na presença nesses últimos tempos. Porque a verdade, a grande realidade é essa, irmão. Está sendo uma grande luta permanecer de pé esses últimos tempos na presença de Deus. Irmãos, não precisa o homem e a mulher de Deus parecer com o mundo. Não precisa o homem e a mulher de Deus seguir o conselho do mundo, seguir as leis do mundo para agradar aos olhos do homem. Porque muitas pessoas hoje em dia, gente, estão com essa visão que precisa ser igual ao mundo, precisa fazer as coisas do mundo para atrair pessoas, para atrair membros para a sua igreja, membros para o seu ministério. Precisa ser igual ao mundo para poder atrair seguidores nas suas redes sociais. E esse salmo ele fala totalmente ao contrário disso. A Bíblia diz: não amei o mundo nem as coisas que o mundo há. A Bíblia diz que não é para a gente se conformar com esse mundo, que é para a gente não ser conivente com as coisas do mundo. Antes a gente tem que reprovar. Agora muita gente estão acatando para si o que a Bíblia manda reprovar. É por isso que está vindo a ira de Deus sobre a terra. É por isso que Deus tem aplicado a sua justiça ao homem. Porque o homem, ele, em vez de reprovar, o homem está pegando para si aquilo que ele devia reprovar. E Deus está falando ao meu e ao seu coração, através dessa palavra. Reprove as obras das trevas.
Reprove as obras deste mundo. Deus te chamou para a presença dele, não é para você continuar olhando para as coisas do mundo, não é para você continuar fazendo as coisas que você fazia no mundo. Deus te chamou para você viver em novidade de vida. Quando eu e você levantamos nossas mãos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a gente está dizendo: não faço mais eu a minha vontade, mas agora faço a vontade de Deus. Mas muita gente não tem entendido isso. Muita gente aceita Jesus, vive na igreja, mas não vive a vontade de Deus. Se o pastor, se o pregador prega uma palavra, muita gente fala: não vou fazer isso, isso não precisa, para que isso? Eu vou fazer do meu jeito, eu gosto disso. Ei, você esqueceu que você não vive mais as suas vontades, mas vive a vontade de Deus? Porque quando vem a palavra de confrontamento, quando vem a palavra de despertamento, muita gente diz que não vai viver o que está dizendo, mas vai viver o que ele quer. Se você não vive mais a sua vontade, mas vive a vontade de Deus, por que não bota a vontade de Deus como prioridade na sua vida? Porque a partir do momento que você e eu colocarmos a palavra de Deus como prioridade, as coisas vão começar a mudar nas nossas vidas. No versículo 3 desse salmo está escrito: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e dá seu fruto ao seu tempo, e as folhas não cairá, e tudo quanto fizer prosperará. Você está entendendo o que diz essa palavra? Você está entendendo por que muitas coisas não dão certo na minha e na sua vida? Porque não estamos vivendo segundo a vontade de Deus. E se a gente colocar a vontade de Deus como prioridade nas nossas vidas, as palavras desse salmo no versículo 3 vai se cumprir na minha e na sua vida. Pois tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, vamos viver segundo o conselho desse salmo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Deixa os pecadores lá, deixa os ímpios lá, deixa eles no caminho deles. No tempo certo, Deus julgará um por um segundo as suas obras. Se preocupe com suas obras. Se preocupe no que você vai estar fazendo diante da presença de Deus. É isso que você tem que se preocupar. Deixe o ímpio lá, deixe o mundo lá, deixe quem quiser te chamar de quadrado, te chamar de doido, de maluco, deixa lá. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para esses mundos. O homem natural não entende as coisas espirituais. E por que como o mundo se levanta contra as suas obras, você se abate? A gente temos que ler a palavra, praticar a palavra. Está na hora de deixarmos de ser meninos e começar a crescer na presença de Deus. Está na hora de se comportarmos como soldados na presença de Cristo. Está na hora de usar as armas espirituais que Deus colocou na minha e na sua mão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O conselho dos ímpios está na televisão, está nas redes sociais, está no seu trabalho, está no seu colégio, no curso, no ônibus, no metrô. Em qualquer lugar que a gente vá, está lá o conselho dos ímpios, o conselho dos malfeitores, os conselhos daqueles que não vivem segundo a vontade de Deus. De alguma forma, o mundo ele passa uma mensagem para nós, dos conselhos que o mundo hoje, ele anda na contramão da palavra de Deus. Se o mundo anda na contramão da palavra de Deus, eu e você temos que viver na contramão do mundo. É uma matemática fácil de se explicar, de resolver. Se o mundo anda segundo a vontade, se o mundo anda contra as coisas de Deus, você vai andar contra o mundo. Porque o mundo não faz mais a vontade de Deus. E Deus, ele no meio desse mundo,
Ele olhou para mim e para você e nos separou. Ele nos separou. Então não tente juntar aquilo que Deus separou, porque vai dar ruim para mim e para você. Se a gente tentar juntar o que Deus separou. Se a gente fazer isso, a gente vai estar nos contendendo com o nosso Deus. E nessa hora Deus passa uma mensagem para mim e para você. Pare de contender com Deus e procure viver a vontade dele. Em nome de Jesus. Porque a partir do momento que você começar a viver a vontade plena do Senhor, a sua vida será como as folhas que não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar poder contribuindo com a obra de Deus de alguma forma. O meu objetivo através dos vídeos não é ganhar seguidores, não é ganhar curtição. O meu objetivo é fazer que a palavra do Senhor continue sendo semeada nessa terra de alguma forma. Essa mensagem, ela chegar no seu coração, é porque Deus está falando com você. Se você abre esse vídeo e começa a ver essa mensagem, é Deus falando com você. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam as palavras de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.